E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O Edito violento e a Edith que fortaleceu minha sensibilidade. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. O Edito violento e a Edith que fortaleceu minha sensibilidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Ana. Não sei que horário que você está lendo isso. Esse é um dos relatos que mandei. E pensando agora, talvez os anteriores que lhe mandei tenham sido deletados, já que deletei meu e-mail antigo. Pode ler sem medo, todos os nomes estão trocados. Eu não sei ao certo se eu sou sensível ou sou médium, já que nunca trabalhei esse meu lado. Mas de uma coisa pode ter certeza: eu vejo, sinto e ouço coisas que ninguém deveria ver, sentir ou ouvir. Sou do interior de Pernambuco e gostaria de contar uma coisa que talvez faça com que você entenda o que quis dizer sobre ver, sentir e ouvir coisas. Quando era mais nova, com mais ou menos 13 ou 14 anos, atualmente tenho 24 anos, eu soube que o meu bisavô fazia minha avó incorporar espíritos quando estava grávida dos seus filhos, em especial da minha mãe e da minha tia. Sabendo disso, a minha mãe e eu acreditamos que isso pode ter feito com que ela, minha mãe, eu, minha irmã e a minha tia e as duas filhas da minha tia pudéssemos sentir coisas. Não sei se o meu tio vê algo, pois ele é um homem muito fechado e é extremamente raro ele falar para alguém o que está sentindo. Enfim, vamos ao relato. Ana, minha mãe, vivia com um homem muito horrível que vou chamar de Edito. Um homem, hein? Edito era agressivo com ela, física e psicologicamente. Mas não era só com a minha mãe, era também comigo. Ele chegava a me bater tanto que ia para a escola de olho roxo e marcas, deixando os professores preocupados. Sempre fui uma pessoa que aguenta tudo calada, pois aprendi a ser assim com a minha avó materna, já que foi com ela que eu vivi até os meus 16 ou 17 anos e me mudar de novo para a casa da minha mãe. Quando a minha irmã Ellen nasceu, a minha mãe chamou a prima do meu padrasto para morar com eles, já que ela era uma prostituta conhecida na cidade. E foi aí que tudo piorou. A prima do Edito, a Edith, sofreu o pão que o diabo amassou com o Edito e, consequentemente, com a minha mãe. Devo avisar, Ana, que a minha mãe não é uma pessoa ruim. O Edito que a deixava extremamente irritada com tudo e ela passou a ser mal-humorada. Tratava todo mundo mal, brigava por qualquer bobagem. E foi graças ao Edito que a Edith começou a ficar cada vez mais furiosa com tudo o que acontecia. Aguentou coisas por 17 anos que ninguém aguentaria em seu lugar. Ela passou por xingamentos, gritos. Edito escondia comida porque a Edith comia demais e exagerava em tudo. Ana, quando digo que exagerava em tudo, era tudo mesmo. Tanto que hoje ela tem diabetes de tanta bobagem que ela comia e sempre comprava. Mas e o sobrenatural? Aninha, eu comecei a ver coisas quando tinha 7 ou 8 anos, mas eram coisas que considero bobas, sabe? Tipo vultos negros passando rápido ou de pé em um determinado lugar, vultos brancos me encarando. Cheguei até mesmo a ver o meu avô paterno falecido se despedindo de mim 3 semanas depois de sua morte. E até os meus 14, 15 anos, isso parou. Do nada, assim como começou. Mas quando me mudei para a casa da minha mãe, tudo voltou com mais força. Arrepios são sentidos, uma presença pesada na casa, sensação de ter alguém olhando mesmo quando estou sozinha na casa. Ana, quando a Edith morava com a minha mãe e o meu padrasto, Ellen e eu vivíamos dizendo que iríamos em um lugar para fazer um trabalho para o Edito e a minha mãe para acontecer algo com ele. Peraí,
Ellen e eu vivíamos dizendo que iríamos a um lugar para fazer um trabalho para o Edito e a minha mãe, para acontecer algo com eles, e isso me arrepiava até a alma. Deixo claro aqui que eu sempre odiei meu padrasto por tudo que ele me fez e fazia com a minha mãe. E graças a Deus ele saiu da vida da minha mãe, pelo menos por enquanto. Espero que não volte nunca mais. Bom, eu não ligava se a Edith fizesse algo com o meu padrasto, mas com a minha mãe não. Às vezes a minha tia vinha passar dias aqui na minha mãe com as duas filhas dela, que vou chamá-las de Luna, minha tia, e Bruna, prima mais velha, e Bianca, prima mais nova. A minha tia Luna dizia que ela sentia coisas sempre que passava pela porta do quarto da Edith, e não era coisa boa. Eram arrepios e uma presença tão ruim que ela ficava com medo de chegar perto. A Edith pagava de católica. Tinha vários e vários quadros de santos na parede do quarto e encomendava ainda mais. Ela não sabe ler muito bem e só escreve o próprio nome, mas Ana, isso não impediu de me dizer que ia encomendar um livro de São Cipriano da capa preta para fazer macumba. Bom, depois de muito tempo, a Edith foi embora, depois de uma imensa confusão com o Edito, que morava ainda com a minha mãe. E levou tudo com ela, mas a última coisa que ela me disse foi: quando eu for ali, esse filho da mãe vai ver. Eu vou fazer ele pagar por tudo que me fez. E saiu pela porta pé da vida, e o que nos restou? O quarto vazio da Edith. Eu dividi o quarto com a minha irmã Ellen desde o dia que voltei a morar com a minha mãe. E quando a minha mãe me disse que eu ia ficar com o quarto da Edith, eu comecei a dar piti. Ana do céu, eu via coisas no quarto dela. Eu sentia arrepios e via uma coisa mais escura que o próprio escuro, como se fosse uma silhueta de uma pessoa com chifres longos ali. E eu não queria de jeito nenhum ficar naquele quarto. Tentei explicar à minha mãe, discutimos, e o resultado? Durmo nesse quarto até hoje. Mas o sobrenatural não parou, não. Ana, eu tenho depressão e tenho insônia desde que me entendo por gente. Eu troco o dia pela noite fácil. Sou capaz de ficar até às 8 da manhã sem sentir sono e durmo o dia todo. E à noite tenho energia de sobra. As primeiras semanas nesse quarto foram infernais. O pouco que eu dormia pela madrugada eu acordava fácil com o menor barulho, e às vezes era barulho que só eu ouvia, como passos pesados, vozes me chamando ou rindo, arrepios do nada, presenças atrás de mim. Ficar em casa sozinha, então, nem pensar. Passei um bom tempo sem acompanhar o seu canal porque eu tinha medo de ouvir os relatos no quarto. Quando eu ia dormir, eu via coisas em cima do meu guarda-roupa, uma espécie de massa negra. Sabe aquele vulto mais escuro que o escuro e com chifres? Eu voltei a vê-lo também em cima do meu guarda-roupas, olhando para mim quando eu deitava para tentar dormir. Eu era testemunha de Jeová e deixava sempre a Bíblia ao lado da cama aberta no Salmo 91, mas nada adiantava. Os pesadelos eram terríveis. E quando ia dormir, os pesadelos eram terríveis quando eu ia dormir. Tanto que quando eu acordava, o que estava no meu sonho estava de pé na porta do quarto e corria em minha direção e desaparecia no ar antes de me tocar. Uma vez sonhei que estava em uma casa abandonada e uma voz dizia: "Foi aqui que ele morreu." Quando olhei em um dos quartos, tinha uma criança com os olhos arrancados e a boca imensamente grande, gritando muito alto. Eu acordei assustada e vi um vulto de costas para mim na porta, exatamente como a criança estava antes de eu ouvir aquela voz. Ana, eu juro que ouvi a mesma frase do sonho e o grito da criança era monstruoso. Nem tapando os ouvidos eu consegui abafar. E o grito durou quase uns 2 minutos até a criança sumir. E eu consegui levantar da cama e sair do quarto. Então, um dia, minha mãe trouxe água benta para casa pelo motivo que eu não sei explicar. E só depois que descobri que a minha mãe via coisas e só a água benta conseguia fazer com que ela deixasse de ver, já que a minha mãe molhava o rosto com água benta e fazia cruzes na testa com a água.
Eu peguei a garrafa de água de 2 litros e joguei no quarto todo, rezando, lendo o Salmo 91. E até deixei o quarto fechado com música de igreja, tocando bem alto. Tudo parou durante um mês. Durante um mês eu conseguia dormir tranquila de madrugada. Eu conseguia ouvir relatos, conseguia ficar no quarto sem me preocupar com nada. E até os nossos 3 gatos entravam no meu quarto, já que antes da água benta eles não entraram mais. Eles não entravam mais. E depois de um mês tudo retomou bem pior. E agora, sem água benta, eu fiquei desesperada. Depois que o Edito foi embora, ficamos em paz, mas eu sofro sozinha no quarto, ouvindo coisas e vendo coisas ainda mais. Ana, eu tenho o ensino médio completo e ainda não fiz faculdade por falta de dinheiro e de trabalho. Eu não aguento ficar em casa por conta de tudo que vejo no quarto, mas também não tenho onde passar o dia, já que moramos longe do centro da cidade e não tenho amigos fora da internet. Um dia, enquanto estava conversando com a minha irmã Ellen, ela ficou paralisada olhando a sombra da estante e começou a tremer, dizendo que estava vendo uma coisa em cima da estante, pronta para pular em nós. Ficamos com medo e corremos para a cozinha, onde ficamos ali por 3 horas conversando para tentar nos distrair. E a cada 10 minutos a minha irmã dizia que estava vendo aquela coisa em um lugar diferente, como se estivesse se aproximando. Até que ela olhou a casa toda e disse que não via nada. Será que a Edith fez algo? Será que ela realmente comprou o livro de São Cipriano e fez algo? Será que foi o meu padrasto, já que ele vivia voltando para minha mãe e meu avô paterno dizia que era a amarração que o Edito tinha feito? Ana, o que tem nesse quarto eu não sei e não quero saber, mas quero tudo isso longe de mim, pois eu já não aguento mais. Tudo que eu tento fazer na minha vida dá errado. Nem emprego eu consigo, por mais que eu tente e tenha boas indicações. Esse foi meu relato. Amo seu canal. Beijo pra você, pros seus filhotes. Parabéns pelo canal. Muito obrigada. Beijo. Então, várias coisas. Às vezes não só por magia. Só por ele ser um filho da mãe, como você diz, né? Pra não falar outra coisa, né? Que ele batia em você, só essas atitudes dele com a prima também, é isso? Prima? Edith? E tudo mais, só isso atrai coisa ruim. Não precisa nem mexer muito com magia, com não sei das quantas. Aí quando você mexe com isso, piorou. Então, as próprias atitudes eu acho que trouxeram coisas pesadas para dentro de casa. E aí, mesmo que ele tenha ido embora, as coisas ficaram. Não tem como fazer uma limpeza espiritual, tentar manter por algum tempo um calendário de limpeza espiritual na casa e em vocês? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.